Olá pessoal, hoje eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com relação à preparação de aulas remotas, né? Aula à distância, que é diferente de educação à distância, diferente de EAD, para crianças de educação infantil. Muita gente começou a me perguntar e eu resolvi fazer esse vídeo para que eu possa atingir mais pessoas, né? Mais pessoas possam compartilhar comigo dessa experiência, porque eu vou contar a minha e eu estou aberta também a ouvir a experiência de vocês. Bom, eu já falei assim em vários outros vídeos que apesar de ter trabalhado muitos anos com educação à distância, eu nunca cheguei a produzir vídeos na educação à distância. Eu trabalhava com plataformas, né? Então, para mim também está sendo uma experiência nova, que eu comecei agora na quarentena, com o objetivo de manter o vínculo com as minhas crianças, tá? E muitas colegas minhas vêm me perguntando como é que eu tenho feito. Então, hoje eu resolvi contar essa experiência aqui para vocês passo a passo, e eu espero que ajude quem está assim na dúvida se deve fazer ou não, como começar, por onde começar, né? Porque eu passei por todo esse processo também. Bom, por onde que eu comecei? Em primeiro lugar, a questão da dúvida, né? A mesma dúvida que todo mundo tem, ou possa estar tendo, eu também tive. É válido fazer ou não essas aulas à distância, principalmente por se tratar de crianças muito pequenas. E a gente sabe que na lei não está nem previsto, né? Educação à distância em nenhuma situação para educação infantil. Está previsto para ensino fundamental, médio, mas para a educação infantil não. E eu fiquei muito na dúvida de fazer ou não, porque a gente sabe que a criança ela só aprende através da interação e das brincadeiras. Ela precisa interagir. E o ambiente escolar, ele é muito propício para essa interação, porque ela tem a oportunidade de interagir com outras crianças e com a professora. E é um outro ambiente, né? Um ambiente formal, que tem o próprio ambiente tem uma intenção de ensinar que é diferente de estar em casa. Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer essas aulas para as crianças, porque eu achei que não ter nenhum contato com as crianças seria muito mais prejudicial, né, do que fazer, mesmo que a gente não consiga atingir essa educação infantil na sua plenitude. Então eu resolvi fazer, e a chave, né, para abrir essa porta aí é o diálogo com as famílias. Então a minha primeira iniciativa foi fazer um vídeo explicando para as famílias sobre qual era a minha intenção em produzir essas aulas. Então foi a primeira coisa que eu fiz, e também nesse vídeo eu falei muito com as mães sobre como conversar com as crianças sobre esse momento que a gente está vivendo. O que é o coronavírus, por que as crianças não podiam ir para a escola. Essa explicação é muito importante. E o segundo vídeo que eu fiz foi falando sobre a importância da rotina. A rotina é muito importante para todo mundo e também para a criança. Então eu fiz o segundo vídeo falando sobre a importância da rotina. Bom, e por onde eu fiz esse contato? Eu fiz pelo WhatsApp. Por quê? Porque logo no início do ano, eu já tenho esse hábito, né, de logo no início do ano formar os grupos de mães pelo WhatsApp, para a gente poder se comunicar de forma mais rápida, né, quando é necessário. E no dia 13, que foi numa sexta-feira, 13 de março, quando eu fui avisada que nós não poderíamos mais voltar, né, na semana seguinte por causa do coronavírus, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a lista com os nomes de todas as crianças, e nessa lista tinha as datas de aniversário delas, e eu levei para casa. Isso foi uma iniciativa boa que eu tive assim na hora, porque por essa lista eu pude verificar, fazer uma checagem, né, nos grupos de quais mães não estavam, né, no grupo, e tinha bastante mães que ainda não estavam no grupo. Então foi importante fazer isso.
se você está pensando em manter esse contato via WhatsApp, é importante que você faça essa checagem para ver se todas as mães realmente estão no grupo. Se não tiver, tem que entrar em contato com alguém da escola, né? Porque a escola não está fechada. A secretaria continua funcionando para pegar o número do telefone, algum contato. É preciso estabelecer esse contato com as famílias e explicar o que você pretende com esse trabalho. E eu expliquei para as mães, né, que eu iria fazer. Inicialmente eu comecei a fazer vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Depois eu vi que estava demais, as próprias mães falaram que estava demais, que elas não estavam conseguindo acompanhar. E aí eu passei a fazer segunda e quarta, eu produzo os vídeos, e na terça e quinta eu divulgo o vídeo. Tá? Eu mando para elas pelo WhatsApp, mas eu também disponibilizo no Face, disponibilizo no meu canal no YouTube, que é o canal do Saber, e o canal do Saber também está no Instagram. Então eu disponibilizo terça e quinta esses vídeos. Então eu produzo segunda e disponibilizo na terça, produzo na quarta e disponibilizo na sexta. E assim ficou melhor para mim, né? Porque eu não fiquei sobrecarregada, e ficou melhor também para as mães, porque elas não estavam conseguindo acompanhar. Bom, e como eu comecei a fazer essas aulas? Gente, assim como a gente planeja as aulas presenciais, as aulas à distância, elas também precisam ser planejadas. E, assim, exige o mesmo trabalho, acho que é até mais, dá muito mais trabalho até. A gente tem que... Eu fiz primeiro um projeto, eu fiz realmente um projeto em março. Mas se você não começou a fazer em março, quer começar agora, não tem problema nenhum. A gente pode começar a qualquer momento. E como que eu fiz esse projeto? Eu recorri à BNCC, né? Porque é o documento agora que a gente vem se orientando, e eu gosto muito da BNCC. Eu peguei os 5 campos de experiência e os 6 direitos de aprendizagem das crianças e comecei a pensar em cima desses 5 campos de experiência e esses 6 direitos de aprendizagem, quais seriam possíveis de eu fazer à distância, considerando, né, que algum adulto vai estar com essa criança em casa para poder me ouvir e passar para a criança o que eu estou pedindo. E aí eu queria falar também uma coisa. Existem várias maneiras de fazer esse trabalho, né? Eu tenho visto muito aí na internet professoras que preferem fazer os vídeos já falando diretamente com a criança. Aí é uma outra linguagem, é um outro cenário, né? Então depende muito do seu perfil. O meu perfil não é esse, então eu me sinto mais confortável falando diretamente com os pais, para que os pais, né, as mães, quem esteja com a criança, me escute e passe para a criança. Inclusive elas dizem, né, as mães, na maioria são as mães mesmo, que estão com as crianças, que as crianças me veem nos vídeos. E as crianças falam comigo depois pelo WhatsApp. Então eu sei que realmente as crianças estão me vendo. E então é importante isso, você definir se você prefere falar diretamente com a criança, o que vai te exigir um outro planejamento, um outro comportamento, ou se você vai preferir se dirigir aos responsáveis, para os responsáveis falar com as crianças. Esse é um ponto que precisa ser definido, e isso, o que vai fazer você definir é como você se sente melhor, né? E com relação aos campos de experiência, quais eu escolhi dentre os 5? Eu escolhi o eu, o outro e o nós, e escuta, fala, pensamento e imaginação. Por quê? Porque eu considerei que esses 2 campos de experiências são mais fáceis da gente planejar atividades à distância. O eu, o outro e o nós, porque eu acho que nesse momento, né, é muito importante levar a criança a pensar sobre ela mesma, inclusive isso vem ao encontro do direito da criança de conhecer-se. Então, esse foi o primeiro direito que eu considerei para desenvolver as atividades. Levar a criança a se conhecer e conhecer e pensar e refletir sobre a casa dela, a família dela, né, o país que a gente está vivendo e o momento que a gente está vivendo. Porque a criança ela não é um ser
à parte da nossa sociedade, né? Ela está ali vivendo tudo que a gente está vivendo. Só o nível de compreensão dela que é diferente. Mas ela está percebendo tudo que está acontecendo. E ela também sente os medos, os conflitos que nós também estamos sentindo. Então é necessário que os adultos conversem com a criança, esclareçam para elas, porque elas ficam sem, elas sabem o que está acontecendo, mas elas ficam sem entender o que está acontecendo. Mas elas sabem que está acontecendo alguma coisa. Então esse campo, eu, o outro, nós, é muito importante nesse momento. E o outro, que é a escuta, fala, desenvolver a oralidade, escutar histórias, conversar, proporcionar atividades em que as famílias sejam levadas a conversar com a criança, levar a criança a pensar, a imaginar. Isso tudo é possível da gente fazer à distância. Então eu considerei esses 2 campos de experiência e principalmente o direito de conhecer-se, o direito de brincar. Eu levei muito em consideração nos meus planejamentos a brincadeira, explorar e expressar-se. Tá? Todas as minhas atividades eu busco reservar aqui, preservar esses direitos que eu acabei de falar, tá bom? Então, a partir do momento que eu defini os 2 campos de experiências que eu priorizei e os direitos da criança de aprendizagem que eu priorizei, aí eu comecei a fazer meu planejamento. E eu dei um título para o meu projeto, que é o Eu e o Ciclo da Vida. Então, todas as atividades que eu venho desenvolvendo têm a ver com essa temática, eu e o ciclo da vida. O objetivo geral, né, desse projeto é manter o vínculo com as famílias e com a criança, fazendo com que, ajudando essa família, né, conduzir melhor essa criança nesse momento que a gente está passando de tanta incerteza, de tanta angústia. Então, o meu objetivo era orientar os responsáveis que estão com essa criança nesse momento, né, amenizando essa situação através de histórias, brincadeiras, reflexões, né? Agora, além disso, além dessa parte pedagógica, eu também venho me preocupando muito com a parte emocional, tanto das crianças quanto dessas famílias. Então, eu venho observando, assim, mães que não vêm participando, que eu não tenho conseguido respostas, né? Que a criança não tem me mandado nenhuma resposta. Então, eu mando no privado mensagens, eu chego a ligar para saber o que está acontecendo. E eu cheguei a fazer um questionário, eu usei uma ferramenta que é a Microsoft Forms, depois eu deixo o link aqui para vocês. Eu fiz um questionário de 4 perguntas, muito fácil de fazer, mandei o link nos grupos e as mães responderam, e aí eu pude saber o que estava acontecendo com cada uma. Então, esse contato, essa preocupação, esse cuidado, esse diálogo é a chave. Não adianta só fazer atividade e ficar mandando, né? Não adianta esporadicamente a professora pegar uma historinha lá no YouTube e mandar, né? Isso é fácil de fazer e não atinge, né, o que a gente quer, que é realmente manter o vínculo afetivo, o vínculo com a escola, o cuidar, né? Ensinar a criança nesse momento a cuidar, a pensar no outro. Como é que eu vou ensinar uma criança a pensar no outro se eu mesma, enquanto professora, não estou pensando no meu aluno, né? Então, essa preocupação de saber como a família está, isso é fundamental para a gente conseguir sucesso no nosso projeto. Agora, com relação à parte técnica, né, eu sei que muita gente me pergunta assim, mas Yolanda, eu não me sinto confortável diante da câmera, como é que eu faço? E a iluminação? Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando isso melhor do que eu, mas eu vou falar aqui rapidamente, eu não sou a melhor pessoa para falar da parte técnica, mas, gente, olha, o melhor é o mais simples. Com relação à iluminação, eu comprei já luz especial e não gostei,
Eu acho que a melhor iluminação é a natural mesmo, é você virar para uma janela, né, e deixar a luz entrar inteira, de frente. Porque se você fica com a luz mais de um lado do que do outro, o seu rosto fica dividido ao meio. Um lado fica claro, o outro lado fica escuro. Então a luz natural, ela entra de frente e aí ela mantém. Hoje, por exemplo, eu não estou gostando muito dessa luz porque eu não estou de frente para a janela, tá? Se eu virar de frente, a luz entra mais reta, eu acho que fica melhor. Outra coisa que é melhor é filmar com o celular deitado. Eu antes insisti em fazer com ele em pé e realmente, depois que eu fiz ele deitado, fica bem melhor, né? Inclusive, se você for colocar no YouTube ou mesmo no Facebook, fica melhor. O tripé é legal. O tripé que eu pensei que não fosse importante, porque a gente coloca em qualquer lugar, em cima de um livro e funciona. Mas o tripé me deu um conforto maior, porque você tem mais possibilidade de regular a altura e fica muito melhor. Então, assim, da parte técnica eu não tenho muito o que dizer, porque meus vídeos nem são editados, eu não faço edição dos meus vídeos, eles saem do jeito que sair mesmo. Mas para quem quer fazer uma coisa mais elaborada, tem vários cursos aí no YouTube, né, para você colocar um fundo bonito, tem várias coisas legais. Eu estou até fazendo uns cursos que eu pretendo melhorar nessa parte aí, mas assim, a parte técnica eu acho melhor vocês realmente consultarem mais, né, pessoas que já estão há mais tempo fazendo isso. O que eu acho importante é o professor, a professora que está querendo fazer esse trabalho e ainda não começou, é fazer essas etapas que eu falei antes, né, de fazer o planejamento, de entrar em contato com a família, de tomar esse cuidado, né, de manter esse diálogo e também se cuidar. Isso é uma outra coisa importante. Principalmente professores que dão aula em mais de uma escola, tem mais de uma turma, né, fica sobrecarregado. Então é importante que o professor faça um cronograma para ele também, né? O que ele vai fazer na segunda-feira, o que ele vai fazer na terça, em qual horário, separar o seu horário também pessoal, né, para você fazer uma caminhada, fazer alguma coisa para você, porque se a gente, quem é envolvido assim como eu, se bobear, a gente fica o dia inteiro trabalhando, e isso aí também não é legal, né? A gente precisa também se cuidar. Então, uma dica aí é vocês, antes de começar a fazer um planejamento da vida de vocês, estabelecer uma rotina para vocês também, é muito importante isso. Gente, então, eu acho que eu respondi várias das perguntas que o pessoal vem me fazendo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, como é feito, que me perguntaram, se tem projeto todo mês. Eu não fiz um projeto por mês, mas pode ser feito. Eu preferi fazer um projeto, né, para ao longo da quarentena. E aí, como é que eu fiz? Eu estabeleci os objetivos gerais e as temáticas que eu vou trabalhar, e mensalmente eu venho planejando as atividades. Eu não planejei todas as atividades, até porque eu não sei quanto tempo essa quarentena vai durar. Mas eu fiz um projeto geral, um projeto que vai me orientar em todas as atividades, tá? Então eu não estou fazendo projeto mês a mês, fiz um projeto geral. Outra coisa que estão me perguntando aqui é como é que é o retorno das crianças, é pelo WhatsApp. No meu caso, o que está funcionando é o WhatsApp. Mas cada caso é um caso, vocês vão ter que entrar em contato com as famílias para saber qual é o melhor caminho a seguir. No meu caso, o que está funcionando é o WhatsApp. Tá? Apesar de eu usar YouTube, eu usar Instagram, eu usar Facebook, meu maior meio de comunicação com as minhas crianças, com as mães, é pelo WhatsApp. Mas aí cada um vai ter que descobrir aí qual é o melhor caminho, de acordo com a possibilidade de cada família, né? Outra coisa que eu acho legal aqui de falar é não colocar muita atividade por dia, né? Muita atividade por semana. Como eu falei, eu faço 2 por semana, porque muitas mães já estão trabalhando, né? Agora, eu sempre deixo uma orientação que, para quem pode, né, continuar fazendo, eu sempre deixo algumas orientações. No caso das minhas crianças, como são de pré-escola,
trabalhar com alfabeto, trabalhar com o próprio nome, né? Então, com números, contar objetos. Essas atividades podem ser feitas todos os dias, né? Contar uma historinha, todo dia pode fazer isso, não é problema nenhum. Agora, as minhas orientações eu faço 2 vezes por semana, que é para ficar mais tranquilo para as mães. Então é isso, espero que ajude. Quem quiser fazer mais perguntas, podem mandar pelos canais aí, ou pelo canal do Saber do YouTube, ou pelo canal do Saber do Instagram, ou qualquer outro meio. Se alguém tiver meu WhatsApp também pode mandar, que eu respondo, tá bom? E se vocês quiserem me dar umas dicas também, eu vou receber com o maior prazer. Um grande beijo, boa sorte no trabalho de vocês, e eu fico assim muito curiosa para saber também o que vocês estão fazendo, tá bom? Beijo e até mais.